Deixa eu lhe dar um resumo dessa carta de Paulo aos Romanos, principalmente para aqueles que não estiveram nos acompanhando desde o início. Do capítulo 1, verso 1 até o verso 15, ele faz uma introdução à carta. Nos versos 16 e 17, ele dá o tema da carta, é como se fosse o título. 16 e 17, lá no capítulo 1. Do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 11, ele faz a grande exposição do Evangelho. Qual é o Evangelho que Paulo está pregando? Então, durante 11 capítulos aproximadamente, Paulo vai desenvolver o seu evangelho. Ele vai falar que todos os homens são pecadores, todos os homens estão debaixo da ira de Deus, e eles precisam desesperadamente da salvação de Deus. Ele vai falar como nós somos salvos pela graça, como nós somos justificados pela fé. Ele vai falar como nós somos unidos a Cristo, como nós vencemos o pecado, como nós vencemos, não estamos mais debaixo da lei. Nós agora estamos vivendo no Espírito, e pelo Espírito nós cumprimos a lei. Depois ele fala sobre a justificação pela fé, a nível de Israel, como Deus continua cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, por meio do seu povo, agora a igreja. Do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 13, ele faz uma grande exortação. Ele fala então: rogo-vos, pois, por causa de todo esse evangelho, vocês devem viver assim, assim e assim. Os seus leitores, aqueles que estão lendo a carta de Paulo logo no início, devem estar pensando que as duas bênçãos do capítulo 15, que estão descritas no verso 5 e no verso 13, seriam a conclusão da carta. Parece até, né, que no começo do capítulo 15 ele está concluindo, porque ele traz duas grandes bênçãos. Mas ele ainda não terminou. Ele pretende ainda retornar à questão das suas relações com a igreja de Roma, que é o que nós temos visto nos últimos domingos. Ele começar a esclarecer essa relação dele com a igreja, lá no capítulo 1, dos versos 8 a 13. Ele quer certificar-se de que eles entenderam bem as peculiaridades do seu ministério. Qual é o ministério de Paulo? E, à luz deste ministério, esclarecer a razão pela qual ainda não visitou aquela igreja. Ele não fundou a igreja de Roma. Ele conhecia algumas pessoas daquela igreja, mas ele pretende ainda visitar aquela igreja. E ele anuncia, então, o seu plano de fazê-lo em breve. Ele está em Corinto, o ano é 57, ele está com malas prontas para ir a Roma, mas antes ele precisa passar por Jerusalém. Ele passa a escrever, então, essa última sessão em um tom muito pessoal, eu, vocês. Ele se dirige diretamente aos cristãos em Roma, pelo resto da carta. Ele é muito afetuoso, ele usa várias vezes meus irmãos. Ele abre o seu coração com relação ao seu ministério no passado, presente e futuro. E ele pede humildemente as orações da igreja de Roma. É esse ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Depois, finalmente, ele envia-lhe as saudações. Meus irmãos, desta forma, e é desta forma que Paulo nos dá uma demonstração de como a providência de Deus tem atuado na sua vida e no seu ministério. Por várias vezes ele diz assim: não eu, mas Cristo em mim. É Deus que está trabalhando através da minha vida, é Deus que está me usando. Então, Paulo demonstra realmente uma grande humildade. No texto que nós temos diante de nós, ele começa com um rogo. Essa é uma palavra forte na língua original, no grego. Ele roga aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que eles lutem juntamente com ele, junto a Deus, a seu favor. Primeiro, meus irmãos, ele faz esse rogo, ele faz essa súplica, essa solicitação veemente, apelando para duas coisas. Primeiro, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Paulo, embora humilde,
Paulo, embora sabendo que Deus está fazendo as coisas por meio dele, ele sabe do seu chamado. Ele sabe que ele é um apóstolo de Cristo. Então, por isso ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que o Senhor Jesus Cristo me dá. Além do que, o Senhor Jesus não é Senhor só dele, ele é Senhor daquela igreja, é o nosso Senhor em comum. Então, pela autoridade que Jesus me dá, e pelo Senhor Jesus ser o nosso Senhor de todos nós, ele pede as orações da igreja. Mas ele também pede pelo amor do Espírito. Ele sabe que o amor que ele tem no seu coração por aquela igreja que ele não conhece, que ele ainda vai visitar, esse amor é derramado do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. O amor é o fruto do Espírito, como se fosse uma laranja com vários gomos. Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas aquelas características que formam o amor como fruto do Espírito. Então, pelo amor que nós temos em comum, pelo Senhor Jesus que nós temos em comum, eu peço a vocês que lutem comigo em oração. E aqui eu quero dar uma parada, porque isso aqui é importante. A palavra que Paulo usa aqui, luteis, é agonizo, o verbo agonizo no grego. E você já logo associou, agonizo parece que tem a ver com agonia. Sim, é isso mesmo. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é, vocês lutem em agonia comigo diante de Deus. Mas por que orar é uma luta? Nós temos várias explicações para isso, meus irmãos, várias explicações. Primeiro, a primeira explicação, a nossa experiência prática, a nossa experiência do dia a dia. É fácil orar? É fácil você parar um tempinho do seu dia, durante a semana, com as suas várias atividades, trabalhando em casa, trabalhando fora, com muitos negócios para resolver, com criança para cuidar, coisas para resolver, projetos para desenvolver. É fácil você parar e gastar um tempo durante a semana em oração? Quem não está acostumado à oração, fica meio até desconcertado, porque eu me ajoelho à beira da cama, ou naquele cantinho do meu quarto, e às vezes eu não sei nem o que dizer a Deus. E parece que a minha carne, parece que a minha alma não desejam orar, porque parece que não é alguma coisa muito comum a nós. Orar é uma luta, orar é uma guerra. E, com certeza, Satanás, os demônios, espíritos malignos que nós não os vemos, eles, com certeza, não querem que você ore. Mas não são só eles. A sua própria carne pecaminosa também não quer que você ore. Porque a sua carne pecaminosa, ela é orgulhosa, ela é autossuficiente, ela se basta, ela diz para você de formas muito sutis, que nada, não fica perdendo tempo com isso, não. Toca a vida para frente e continua fazendo as suas coisas. É assim ou não é, meus irmãos? Nós temos lutas, e não pense que eu sou diferente de vocês, eu tenho também lutas para orar. Nós temos que subjugar a nossa carne. Por isso que Paulo está dizendo, num verbo que nos lembra a palavra agonia, agonizo juntamente comigo, em oração a meu favor. Veja, por exemplo, o texto que nós lemos na nossa liturgia, Efésios 6:12. Eu quero convidá-lo a ver esse texto novamente. Um dos motivos pelos quais a oração é uma luta. Veja que ele usa a mesma palavra, a nossa agonia. A palavra grega é essa. Porque a nossa agonia não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, nós como igreja, nós como indivíduos, nós como pais de família, precisamos compreender que nós estamos no meio de uma guerra espiritual.
Uma guerra que você não vê o seu inimigo. E essa é uma guerra perigosa. E por isso Paulo diz que nós devemos lutar em oração. A nossa luta não é espada, não é revólver, a nossa luta não é sair brigando por aí, não é batendo nas pessoas, é não tentando convencer as pessoas, chacoalhando. Não. A nossa luta é espiritual. A nossa luta está nas regiões celestiais, lugares que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas que nós podemos adentrar pela fé, orando e pedindo a Deus que Deus faça a sua vontade. Que Deus esteja trabalhando em lugares que nós não temos acesso e que, inclusive, Deus não nos dá nenhum direito de ter acesso. Por isso que Deus nos desobriga, ou Deus nos ordena a não buscarmos nenhum contato com o mundo espiritual. Por isso que ele diz assim, lá no Antigo Testamento, não consulteis os mortos. Não façam práticas espiritualistas. Porque você vai estar entrando num mundo que você não conhece e você provavelmente, certamente, vai ser enganado. O modo que nós pedimos a Deus que transforme as circunstâncias, que Deus, inclusive, abençoe o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, é orando. Veja Colossenses capítulo 2, versos 1 e 2. Veja como Paulo encara a oração. Colossenses 2, versos 1 e 2. Olha o que ele diz aí. Gostaria, pois, que soubesseis. Ele está escrevendo uma carta à igreja que está em Colossos, na Ásia. Quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos Laodicenses, que era outra cidade, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Luta. Ele está dizendo que está lutando por aqueles irmãos, e está em oração para aqueles irmãos, para que eles possam compreender a Cristo, para que as suas mentes sejam renovadas. Ainda em Colossenses capítulo 4, essa mesma carta, verso 12. Epáfras era um pastor da igreja de Colossos, que estava levando informações para Paulo. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele provavelmente está preso em Roma, por volta do ano 60, 61. Epáfras está ali em Roma, junto com Paulo, preso, e ele diz assim, no finalzinho já da carta, saúda-vos, Epáfras. Quer dizer, Epáfras está mandando um grande abraço para vocês, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, Epáfras vem de Colossos, o qual se esforça sobremaneira, agoniza, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. De novo, a vontade de Deus está relacionada aqui. Então, meus irmãos, a oração é uma luta. Se você esperar a sua carne, se você esperar você ter desejo de passar muito tempo em oração durante a semana, você já perdeu. Você já começou perdendo a sua batalha. Porque a oração é uma luta. A sua carne não deseja. Você não fica mais do que 5 minutos ajoelhado à beira da cama, confortavelmente. A oração é uma guerra espiritual. Por isso Paulo está pedindo àqueles irmãos da igreja de Roma, lutem comigo, agonizem comigo. Agora, qual é o motivo de oração que Paulo lhes apresenta? Ele apresenta praticamente
dois grandes motivos. A sua visita a Jerusalém, que ele vai fazer imediatamente, e depois a sua outra visita, que vai para Roma. Ele pretende passar rapidamente por Roma, ele não quer ficar muito tempo ali. E depois ele quer ir para a Espanha, nós vimos isso na semana passada. O grande alvo de Paulo é evangelizar a Espanha. Muito bem. Primeiro, Jerusalém. Ele refere-se a dois tópicos aqui, e nós vamos vê-lo logo a seguir. Para que, no verso 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, ele vai fazer uma viagem a Jerusalém, ele vai para a Judéia, é uma outra província romana, sob domínio romano, e primeiro ele pede para que eles orem por ele, por causa da oposição dos não cristãos, dos incrédulos. Judeus não cristãos, com certeza, se oporiam a Paulo. Por que ele sabe disso? Porque ele já havia recebido essa oposição em todas as cidades por onde ele andava. Ele sabe que vai ter jogo duro ali em Jerusalém. Ele sabe que vai ter dificuldade. Porque os judeus que ainda não creram em Cristo, eles vão dizer, esse Paulo é inimigo de Moisés, ele é inimigo da nossa nação, ele é inimigo da lei, ele é inimigo do templo, e ele deve morrer. Porque ele está pregando agora o evangelho de Cristo, que é contra a religiosidade judaica. Então, por favor, orem por mim, porque eu vou ter muita oposição. Orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia. Agora, olha que interessante, abra sua Bíblia em Atos 21. Nós sabemos disso. Nós já passamos por isso aqui. Nós já pregamos o livro de Atos inteirinho, aqui os 28 capítulos. Atos capítulo 21, verso 13. Alguns profetas haviam encontrado com Paulo, antes dele fazer realmente o último percurso para chegar em Jerusalém. Ele já tinha saído lá de Corinto, ele já tinha atravessado o mar Mediterrâneo, ele já estava a caminho de Jerusalém, e alguns irmãos começaram a falar com ele assim, Paulo, não vai para lá, Paulo. O Senhor me revelou que, através de uma profecia, que você vai ter aperto lá, Paulo. Nós não sabemos o que pode acontecer com você, Paulo. E olha o que ele responde no verso 13. Então, ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, parem de me desanimar. Parem de tentar colocar medo em mim. Eu sei que o trabalho é difícil. Eu sei a oposição que nós vamos ter dos incrédulos da Judéia. Mas parem com isso. E se for para que eu seja preso, e mesmo que for para que eu morra pelo nome do Senhor Jesus, eu irei. Nada tira de Paulo o seu objetivo de levar o evangelho e levar aquela oferta que ele havia reunido em todas as cidades pelas quais ele passou, para levar aos crentes pobres de Jerusalém e Judéia. A igreja estava passando necessidades na Judéia. O segundo tópico do pedido que ele faz para a sua próxima viagem a Jerusalém tem a ver agora com os crentes, a comunidade cristã judaica. E você pode ver aí no próprio verso 31, parte B. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Por que a preocupação de Paulo? Veja, agora ele está preocupado com crentes no Evangelho, mas de origem judaica, que são aqueles crentes que nós chamamos dos crentes, normalmente os crentes fracos. Porque, veja bem,
Os judeus que não eram cristãos, eles ficavam atacando Paulo. Olha, esse evangelho que Paulo prega aí é contra a lei, Moisés, o templo, o nosso povo, e isso é perigoso. E alguns crentes cristãos judaicos, de origem judia, eles estavam falando assim, bom, Paulo chegou aí com uma oferta para nós. Se nós aceitarmos essa oferta, o que nós estamos falando? Que Paulo está trazendo uma oferta dos gentios, daqueles cristãos gentios, daqueles cristãos que eram pagãos, aqueles que viviam na Macedônia, na Acaia, na Ásia, em tantos outros lugares, e nós estamos, então, afirmando que o evangelho que Paulo prega é a verdade. E alguns cristãos judeus estavam assim meio que titubeantes em fazer isso. Era como se eles estivessem dizendo assim, nós somos considerados por Paulo aqueles crentes fracos, que estamos presos à lei, que estamos presos às festas, que estamos presos à vestimenta, que estamos presos ao templo, que estamos presos a dietas alimentares. E se nós aceitarmos essa oferta, nós vamos estar falando, Paulo tem razão. E poderia ser um problema para eles. Agora, se eles não aceitam a oferta, o que acontece? Por que Paulo quer levar essa oferta para Jerusalém? Você lembra de domingo passado à noite? Ele quer demonstrar o amor que aqueles cristãos de origem pagã estão demonstrando pelo povo judeu cristão, que está passando fome na Judéia. Ele quer que judeus cristãos e cristãos de origem gentílica estejam unidos. Ele está lutando pela união da igreja. Ele está pedindo para que a igreja deixe aquelas questões de menor importância de lado e se unam em algo muito maior que é o evangelho. Então, se aqueles cristãos pobres da Judéia dizem, nós não vamos receber, o que vai parecer aos cristãos que estão lá na Acaia, na Macedônia e em outros lugares? Puxa vida, mas aqueles irmãos são orgulhosos, nem quiseram receber a nossa oferta. E aquela união tão desejada por Paulo não se concretiza. Por isso ele pede para aquela igreja, orem, tanto pelos incrédulos, para que eles não se oponham a mim, para que eles não causem grandes problemas, mas orem também pelos crentes da igreja, para que eles possam aceitar aquela oferta com gratidão, e para que eles possam, a partir daquela oferta, unirem-se aos outros cristãos de origem gentílica, que não haja divisão na igreja. Mas Paulo tem ainda um outro motivo, a sua visita a Roma, verso 32. Também eu peço essas orações por vocês, que vocês agonizem em oração comigo, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Primeiro, meus irmãos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria. Meus irmãos, algumas coisas que Deus nos revelou nas Escrituras, você lê lá, por exemplo, santificai-vos, porque essa é a vontade de Deus, você não precisa fazer uma oração, Senhor, me santifica se for da tua vontade. Não tem sentido, porque a vontade de Deus já está revelada aqui. Senhor, santifica a minha vida, porque essa é a tua vontade. No entanto, se você está próximo de, talvez, fechar um grande negócio, talvez você esteja próximo de comprar uma casa, trocar de carro, talvez você esteja pensando em se casar, talvez você esteja pensando em ter filhos ou não, talvez você esteja pensando em mudar de emprego, em seguir uma carreira, essas coisas não estão na Escritura. Essas coisas estão dentro da vontade decretiva de Deus. E muito pouco provável que Deus vai revelar para você, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não sabe
realmente se ele vai chegar ao final daquela viagem. Por isso ele pede, segundo a vontade de Deus, que a minha viagem chegue ao fim. E eu chegue a vocês com alegria. Mas tem um outro motivo dessa viagem a Roma. Para que juntamente com vocês eu desfrute um período de refrigério. Paulo precisa de descanso. Paulo já passou por muitas lutas. Paulo está cansado de viajar, ser perseguido, ser chicoteado, ser mal compreendido. Paulo está, muitas vezes, querendo compartilhar de um pouco de bênção daquela igreja, que era uma igreja forte. Era uma igreja que a fé de Roma era conhecida em vários lugares do mundo. Então ele pede, lutem comigo para que eu tenha um período de descanso no meio de vocês. Quando Paulo faz a referência à vontade de Deus em relação à oração, meus irmãos, ele tem que ter um propósito da oração. Não é de maneira alguma submeter a vontade de Deus à nossa vontade. Esse é um dos grandes problemas da igreja atual. Nós queremos que a vontade de Deus esteja submissa à nossa vontade. Então, quando nós oramos por alguma coisa que nós queremos muito e algo não acontece, nós pensamos assim, ou Deus está meio surdo, ou Deus não ouviu, ou realmente esse negócio de oração não funciona, porque eu pedi com fé, eu pedi com muita confiança que eu ia receber aquilo, e eu queria que a vontade de Deus se submetesse à minha vontade, mas não vai acontecer. Um dos fatores da nossa luta em oração é fazer com que a nossa vontade seja submissa à vontade de Deus. Você quer ver? 1 João 1, capítulo 5, verso 14. 1 João 5, 14. Esse é um dos aspectos de conhecer a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você pede alguma coisa que você tem certeza que Deus já revelou para você, que é a vontade, Ele sabe, Deus está te ouvindo. Você pode pedir com confiança. E olha, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo as pessoas gastando tanto tempo em oração, pedindo coisas, pedindo que circunstâncias mudem, pedindo que a nossa vida aqui seja mais confortável, mais segura, mais próspera. Mas eu tenho ouvido muito poucas orações dizendo assim, Senhor, quebranta o meu coração, muda a minha vontade, submeta a minha vontade à tua. Senhor, tira esse pecado da minha vida, tira esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, essa capacidade egocêntrica que eu tenho de pensar em todas as coisas, tira isso da minha vida. Nós não oramos assim. Senhor, faça a tua vontade na minha vida para que eu seja realmente um grande servo do Senhor, que eu transmita a tua palavra, que eu evangelize, que eu testemunhe, que eu fale do teu amor, que eu viva de uma forma santa. Poucas pessoas oram assim. Além do que, em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está no jardim do Getsêmani, ele diz assim, Senhor, está difícil. O Senhor Jesus está orando assim. Senhor, está difícil. Se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E você sabe o que é o cálice aqui? Esse cálice não é o cálice do cantor brasileiro, como é que chama? A música Cálice? Chico Buarque, não é a dele. Chico Buarque fez uma música, lá nos anos 70, para criticar a ditadura. Então ele dizia assim, cálice, afasta de mim esse cálice, ó Pai. Mas o cálice dele lá não é esse cálice. O cálice é que ele achava que o governo militar realmente tirava a voz dos opositores ao regime. Esse cálice aqui, meus irmãos, ele tem a ver com o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus estava próximo de cair sobre o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, Pai,
está difícil receber toda essa ira sobre mim. Até porque eu tive comunhão com o Senhor por toda a eternidade. E agora o Senhor vai voltar as costas para mim. O Senhor vai derramar toda a ira que, na verdade, eu nem mereço. Mas é certo, eu vim para receber essa ira sobre mim. Mas, Senhor, se tem um jeitinho, se tem outra forma, afasta de mim esse cálice. Se dá para o Senhor fazer outro plano aqui, passa de mim o cálice porque está difícil. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oh, meus irmãos, tem crente hoje que quer colocar Deus na parede e dizer para Deus, Deus, o Senhor tem que me dar isso, porque é meu direito, porque é isso e porque é aquilo. É blasfêmia. O Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o caráter da oração? É fácil orar? Vamos ver lá em Romanos 8, 26. Será que... Por que nós temos essa dificuldade tamanha de orar? Veja, no verso 26 do capítulo 8 de Romanos. Diz assim, também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O verbo assistir aqui ele se coloca ao lado, ele se torna apoio, ele me suporta por causa da nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Paulo está falando isso. Ele está se colocando junto. Nós não sabemos orar como convém. Por quê? Por causa da nossa fraqueza. Mas o mesmo Espírito, esse Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, gemidos sem voz, gemidos sem som. Essa é a palavra original. Eu já estudei esse texto aqui no original grego e fiz a exegese desse texto. Eu sei do que eu estou lhe falando. É aquilo que o Espírito faz sem voz alguma, sem som alguma, porque o Espírito intercede dentro do nosso coração, porque o Espírito sabe a vontade de Deus. Nós, pela nossa fraqueza, muitas vezes não sabemos. Principalmente quando nós estamos em provação, em tribulação, que é o contexto de Romanos 8. Paulo está escrevendo para irmãos que passavam por muitas lutas, muitas perseguições, fome, nudez, espada. E nesses momentos críticos, nós como crentes, mesmo como crentes, somos fracos. E às vezes nós não sabemos nem o que pedir a Deus. Senhor, eu não sei nem o que eu te peço. E ele está dizendo assim, o Espírito nessa hora intercede por você com gemidos que não têm voz alguma, porque o próprio Espírito sabe o que você precisa, quando você não sabe o que precisa. Meus irmãos, a vontade geral de Deus, a vontade universal de Deus, é revelada na Escritura, está aqui. Tudo o que você precisa saber para ter uma vida piedosa está aqui. O próprio Senhor Jesus, ele ensina na sua oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade. Se Jesus, que era Jesus, ou que é Jesus, ele falou o que falou para o seu Pai, se Paulo por 2 vezes, ele está dependendo da vontade do Pai. Se Tiago, em capítulo 4, verso 15, ele diz assim, que depende da vontade de Deus, que ele se submete à vontade de Deus, demonstrando humildade. Meus irmãos, nós quando pedimos alguma coisa que nós não temos convicção que é da vontade de Deus, nós devemos pedir com humildade. E devemos nos colocar debaixo da vontade do Senhor. Agora, como é que foram as respostas às orações de Paulo? Quando Paulo estava escrevendo isso, ele não sabia qual ia ser o resultado das suas orações. Mas nós hoje sabemos, pelo menos em parte. Primeiro, ele pediu para que ele se livrasse dos incrédulos de Jerusalém, não pediu? Ele foi
totalmente livre dos incrédulos de Jerusalém? Não. Não foi totalmente livre. Ele foi, sim, livre nesse aspecto. Ele foi 3 vezes tentaram linchá-lo, matá-lo, em linchamento, quando ele estava lá em Jerusalém. Mas Deus o livrou 3 vezes. Ele foi ameaçado de ser açoitado mais uma vez. Ele já tinha sido açoitado 5 vezes. E o Senhor o livrou. Depois fizeram uma conspiração para matá-lo. E o Senhor o livrou de novo. Então, de certa forma, Deus o livrou dos incrédulos da Judéia. Mas não o livrou da forma como ele talvez tivesse pensado. Mas ele não morreu. Ele chega em Roma. Ele chegou em Roma. Segundo o pedido que ele havia feito, que o seu presente fosse aceito, ou que as dádivas que ele estava levando fossem aceitas. Nós não temos certeza absoluta se essas dádivas foram aceitas. Nós não temos nenhuma descrição no Novo Testamento. Aparentemente foram aceitas. Porque Lucas, quando está descrevendo isso em Atos dos Apóstolos, e Lucas era um companheiro de Paulo, e Lucas estava com Paulo na prisão em Roma, ele não menciona nada, a não ser o fato que Paulo havia ido para Jerusalém para levar as ofertas aos irmãos. Então, historicamente nós não sabemos, o texto da palavra nós não sabemos, mas muito provavelmente aquela oferta foi aceita pelos irmãos em Jerusalém. E o terceiro pedido? Que ele pudesse chegar em Roma com alegria e recriar-se um pouco com os irmãos. Ele chegou em Roma? Chegou. Mas ele não chegou do jeito que ele gostaria. Ele não chegou nem quando e nem como ele esperava. Ele atrasou pelo menos 3 anos. Ele levou 3 anos para chegar em Roma. Ele chegou como prisioneiro, porque ele foi preso em Jerusalém, por causa do motim dos judeus. E ele depois chegou exatamente em Roma, depois de um naufrágio, que quase mata toda a população do navio. Mas ele chegou? Chegou. O que mostra isso para mim e para você, meus irmãos? Paulo tinha falado, pela vontade de Deus, eu vou até lá. E mesmo que eu tenha que morrer por Jesus, eu vou. E Deus foi misericordioso com ele, porque Deus tinha uma obra a fazer através dele em Roma. Deus havia prometido, por meio de Jesus Cristo, a Paulo, você vai testemunhar de mim em Roma. Mas ele chega atrasado, dentro da sua agenda, ele chega como prisioneiro, e talvez muitos em volta pensassem assim, caramba, como é que Paulo agora vai pregar o evangelho em Roma preso? E aí, meu irmão, entra aquelas coisas que só Deus pode fazer. Talvez se Paulo estivesse livre em Roma, ele jamais poderia ter testemunhado para grandes autoridades do Império Romano. E lembre-se, o Império Romano era o grande império, o grande poder, a grande autoridade. Era de Roma que todo mundo dependia nesse instante. E por estar preso, e veja, quando Paulo estava preso, ele não estava preso assim pelos guardinhas da prisão, da esquina. Ele estava preso pela Polícia Federal de Roma. Era gente de graúda. Era gente do staff romano de segurança. Olha, a gente precisa tomar cuidado com esse cara aí. Ó. Ele veio de lá como um preso perigoso. E o que acontece? Paulo testemunha do evangelho na prisão. E as autoridades de Roma começam a ouvir falar do evangelho. 300 anos depois, Roma, em grande parte do império, não toda, é influenciada pelo cristianismo de Paulo. Paulo nem viveu para ver isso. Paulo morreu no ano 68, ele foi decapitado por Nero César. Ele não viu. Com certeza, ele vai ver isso nos céus.
Ele vai contemplar dos céus toda a sua obra. Uma terceira bênção, meus irmãos, na qual, depois de pedir as suas orações, ele volta a orar por eles. É o último versículo. Romanos, volte lá para Romanos 15. Finalzinho. E o Deus da paz seja com todos vós. Interessante essa expressão de Paulo para uma igreja formada por judeus e gentios. O Deus do Shalom, Shalom é paz no hebraico. O Deus da paz seja, ele não falou com vocês, ele falou com todos vocês. O Deus da reconciliação esteja abençoando vocês, Igreja de Roma, para que vocês sejam unidos, para que o Deus que reconcilia pecadores consigo mesmo, esteja reconciliando vocês entre vocês mesmo. O Deus da paz, o Deus que traz paz, ele esteja abençoando a todos vocês, judeus e gentios, dentro da Igreja de Roma. Shalom é uma preocupação central para os judeus, para Paulo também. Ele diz para todos vocês. Veja que Paulo se preocupa até o final com a unidade da igreja. Ele quer realmente que aquela igreja seja unida. Cristãos fortes, cristãos fracos. Veja que coisa interessante. O judeu, Paulo, que também é apóstolo dos gentios, ele pronuncia sobre os seus leitores, gentios e judeus, cristãos de origem judia, a bênção judaica. Isso aqui é uma bênção judaica. O shalom dos judeus. Meus irmãos, o que nós concluímos desse texto? Primeiro, a oração é uma atividade cristã essencial. Essencial. Se você não tiver uma vida de oração, a oração é como se fosse a respiração da alma. Você não vai compreender a vontade de Deus na sua vida, você vai ser um cristão fraco, você vai ser um cristão que vai estar tropeçando na sua vida. A oração é uma atividade cristã fundamental. Segundo, é bom pedir às pessoas que orem por nós e juntamente conosco, tal como Paulo fez. Paulo é apóstolo de Cristo. Paulo recebeu revelações de Cristo que nenhum homem talvez tenha recebido. Inclusive, ele recebe revelações que ele nem nos diz. Lembra de Corinto? Ele fala, tem coisas que eu nem vou falar para vocês o que eu recebi de revelação. E esse homem, ele pede para que as pessoas orem por ele. E ele quer compartilhar a sua vida com outros. Meu irmão, eu e você não somos apóstolo Paulo. Se ele precisava de oração, se ele quase que tinha um telefone vermelho para falar com o Pai, quase não tinha. Por que eu e você achamos que podemos viver sem orar? John Piper diz que quando você sai para as suas atividades do dia sem oração, é como se você fosse para uma guerra, sem nenhuma arma, totalmente desprovido de proteção. Outra coisa, a oração não é uma coisa automática, ela não é uma máquina de refrigerante. Você põe a moedinha lá, pegou o refrigerante. Oração exige luta, oração exige vida de oração. A luta implícita na oração, prestem bem atenção nessa frase, uma das mais importantes que eu quero que você leve hoje. A luta implícita na oração, ela consiste em como se chegar ao ponto de discernir a vontade de Deus e desejar essa vontade acima de qualquer outra coisa. Meus irmãos, o ponto mais importante da oração é que nós estejamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. É para que nós conheçamos a vontade de Deus, e quando nós não conhecemos a vontade de Deus, a nossa vontade seja submissa à vontade de Deus. Aí então, Deus agirá providencialmente, de acordo com a sua vontade, pela qual nós
oramos. Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Duas aplicações para nós hoje, meus irmãos. Segundo os motivos e as prioridades que nós vimos em Paulo, eu faço uma pergunta muito simples para você, meu irmão crente. Como isso se compara com as suas prioridades e os seus motivos de oração? Repito. Segundo o que nós acabamos de ver dos motivos e das prioridades de Paulo, como isso se compara às suas motivações e às suas prioridades na oração? Segunda pergunta: qual o propósito e qual a natureza da sua oração? Da sua, de você que está aqui hoje. Nós precisamos crescer em oração, meus irmãos. E as quartas-feiras são um bom exercício, né, Duciene? Né, Samuel? Um bom momento para nós aprendermos a orar. Deus abençoe você, meu irmão. Deus lhe torne uma pessoa de oração, que essa palavra possa calar profundamente no seu coração. Nós vamos cantar agora um hino que fala de